Oi, gente! Tudo bem? Pessoal, não estou colocando meu vídeo, é só minha voz, porque senão fica muito pesado para eu depois colocar no YouTube, aí demora uma eternidade. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver os exercícios da apostila, os que dão para a gente resolver diante do que nós vimos até agora, tá? Então, para essa aula, vocês precisam relembrar os conceitos de oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. E por enquanto, vocês só precisam usar os potenciais. Não há uma necessidade de você saber de onde sai esse valor, porque esse valor vai ser dado. Depois vai ser trabalhado com vocês a parte teórica desses potenciais. Então aí vocês vão saber de onde sai, tá certo? Então vamos começar. Então vamos lá, a questão 1, né? E outra coisa, no vídeo teórico, gente, ele acabou acabando antes de eu finalizar, né? Quando eu vi já tinha saído, sei lá o que aconteceu. Então ele foi dividido em duas partes, tá? Assistam as duas direitinho. E se tiver alguma dúvida, lógico que pode perguntar. Então, qual é a ideia dessa aula? A gente analisar se as reações de oxirredução ocorrem espontaneamente ou não. Se naturalmente vai ter uma reação ou não. Reação de oxirredução, alguém está oxidando, doando elétrons, e alguém está reduzindo, recebendo esses elétrons. E a gente analisa pelos potenciais que são dados. Então, aqui na questão 1, consulte a lista de potenciais de redução, tá? Todos esses são potenciais de redução, que medem a tendência para sofrer redução. Como que a gente faz essa análise? O maior potencial de redução vai ter a maior tendência para reduzir. Essa é a ideia. E lembrando da parte teórica, quem sofre redução é a fórmula que está do lado do elétron. Então, quando eu perguntar quem reduz, ou é o Mg2+, zinco 2+, ferro 2+, chumbo 2+, H+, esse 2 é só por causa do balanceamento, cobre 2+, prata mais 1, ouro mais 3. Essas são as espécies que a gente fala que gostam de sofrer redução, porque estão do lado do elétron para receber. Lembrando que quem sofre redução recebe elétrons. Se o exercício perguntar alguma coisa de oxidação, são as espécies, as fórmulas que não estão do lado do elétron. Então, no caso aqui, magnésio sólido, zinco sólido, ferro sólido, hidrogênio gasoso, são todos esses daqui, ó, quando eu analiso oxidação. Então, vamos ver a pergunta. Complete as frases. O cátion, aqui ele já está te ajudando, falando que ele quer aquele que tem carga, né? Cátion é um íon com carga positiva. O cátion que apresenta o maior potencial de redução é, desses valores, qual é o maior? Mais 1,42. Esse é o maior valor, cuidado com o sinal, né? O menor deles é menos 2,36, né? Então, aqui tá, esse valor é o menor, esse é o maior. Então, quem é o maior é esse ouro aqui, certo? Maior potencial de redução. Portanto, vai ter maior facilidade de sofrer redução. Então, ele quer o cátion que apresenta o maior potencial de redução é cátion, é o Au3+, certo? Sendo este o melhor agente, olha lá, cuidado com as palavras. Quem gosta mais de sofrer redução é o melhor agente oxidante, tá? Já o cátion, que possui o menor potencial de redução, o menor é esse valor aqui de menos 2,36. O cátion é o magnésio 2+, é o que vai gostar menos de sofrer redução. Sendo, portanto, o metal, magnésio, quando fala metal é ele sólido, o que vai gostar mais de oxidar. Lembra disso? Tá? Da parte teórica. Esse gosta mais de reduzir. Esse gosta menos de reduzir. Conclusão. Se esse gosta menos de reduzir, é porque o seu metal gosta mais de oxidar, tá? Que é sempre um processo ao contrário do outro. Mesma coisa aqui, ó. Esse é o que gosta mais de reduzir. Portanto, o ouro sólido é o que gosta menos de oxidar. É sempre um contrário.
Quando de um lado é mais, do outro lado é menos. Aqui, o magnésio 2+ é o que não gosta de reduzir, é o menos. Então, esse é o que gosta mais de oxidar. Então, menor potencial de redução, menor facilidade de sofrer redução. Então, finalizando a resposta, né? Esse magnésio aqui, então, é o que vai ter maior facilidade para oxidar, que é o que ele quer que a gente complete. Se é o metal magnésio que vai gostar mais de oxidar, ele é o melhor agente, sempre o contrário, redutor. Quem gosta de oxidar é o melhor agente redutor. Quem gosta de sofrer redução é o melhor agente oxidante. Então, completando aí, aqui é ouro 3+, aqui é o agente oxidante, aqui o cátion é o Mg2+, aqui o metal é o magnésio, que é o melhor agente redutor, porque ele vai estar sofrendo oxidação. Tá certo, pessoal? Tá? Então, continua. Agora, o segundo exercício. De novo, é a mesma tabela dada, e aí ele pergunta: organize as espécies químicas da lista fornecida de acordo com suas forças oxidantes. O que é força oxidante? É ser melhor agente oxidante. Quem gosta mais de ser oxidante é aquele que gosta mais de sofrer redução. Gente, sempre o contrário. Faz isso num esqueminha, num post-it, coloca numa ficha de estudo. Oxidante gosta mais de sofrer redução. Redutor gosta mais de sofrer oxidação. É que aqui ele omitiu a palavra agente, né? Tá? Então, cuidado. Então, vou começar com oxidante. Oxidante é aquele que gosta mais de sofrer redução. Quem gosta mais de sofrer redução, se aqui o potencial é de redução, é o maior valor. Legal. Ouro. Qual ouro gosta de reduzir? É o que está do lado do elétron. Então, é esse, tá? Em segundo lugar, vem a prata, cobre, aí vai subindo, ó, tá? Porque depois vem esse que é o segundo maior valor, depois vem esse que é o terceiro, aí vem 0, aí vem os valores negativos. Então, força oxidante, a gente coloca em ordem, esse é o menor potencial, né? Daqui até lá em cima, tá? Então, maior facilidade de sofrer redução. O ouro é maior que a prata, que é maior que o cobre, que é maior que o H+, esse 2 é só balanceamento, que é maior que o chumbo, o ferro, o zinco e o magnésio. O magnésio é o que gosta menos de reduzir, magnésio 2+. E o ouro, mais 3, é o que gosta mais de reduzir. Agora, a gente tem que pensar ao contrário. Melhor redutor, melhor força redutora é aquele que gosta mais de sofrer oxidação, que é o contrário aqui. Quem gosta mais de sofrer oxidação é o magnésio, lá em cima. Agora, você olha para esse lado aqui. É o contrário. Se aqui é o magnésio que gosta mais, depois, em segundo lugar, zinco, ferro e assim por diante, tá? Uma outra maneira de resolver, que eu também faço às vezes, é o quê? Eu falei lá na teoria para vocês do vídeo que a gente tem o potencial de redução, que analisa a tendência para sofrer redução. Mas nós também temos o potencial de oxidação, que analisa a tendência para oxidar. Para você obter um e o outro, ele sempre vai dar um dos dois. É só trocar o sinal. Ele já não te deu de redução? Se você trocar o sinal de todos esses, você vai ter o potencial de oxidação. E aí, ao trocar o sinal, gente, o maior valor vai ser esse aqui de cima. Porque de menos 2,36, ele passa a ser mais 2,36. Se ele vai ter o maior potencial de oxidação, ele vai ter maior tendência para oxidar. Só que é esse magnésio aqui, tá? Pode fazer isso também. Em um dos exercícios eu faço isso para mostrar. Tem várias maneiras de analisar aqui, tá? Então, aqui um cachorrinho para vocês. Saudade, viu, gente? Tem que colocar alguma coisa para eu ver de bonitinho. Porque no PowerPoint eu me sinto meio sozinha, tá? Então, vamos para o próximo exercício. Questão 3. A questão 3 continua com o mesmo quadro. E a pergunta dele é, você tem que entender a pergunta. Um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa que contém íons de prata?
Se eu quero armazenar, eu não quero que reaja. Porque se reagir, eu vou perder tanto a minha solução quanto o meu recipiente. Entenderam a ideia? Então, isso aqui é muito importante. Se eu quero guardar, eu não quero que reaja. Se o cobre reagir, esse cobre, recipiente de cobre, é o Cu sólido, tá aqui. O recipiente de cobre é esse, que é o sólido. Se ele reagir, ele vai oxidar, porque essa espécie aqui gosta de oxidar. E você está colocando dentro desse recipiente íons de prata. O íon da prata está aqui. Se o íon reagir, vai reduzir. Por quê? Porque ele está do lado do elétron. Então, esse íon gosta de reduzir. Ah, Arlese, esse íon não gosta de oxidar? Não. Quem gosta de oxidar da prata é essa prata aqui, tá? Então, vamos analisar os potenciais? Então, ó, esse cobre é do recipiente. Se reagir, vai oxidar. Esse íon é o que está guardado na solução. Se reagir, vai reduzir. Vamos ver se isso é de acordo com a espontaneidade? Analisando os potenciais de redução, qual dos dois é o maior valor? O da prata. Maior potencial de redução, tem maior tendência para reduzir. Conclusão, a prata vai reduzir e fazendo o cobre oxidar. Sempre que um sofre um processo, o outro sofre o processo contrário. Conclusão, não devo guardar, tá? Então, sim, essa reação irá acontecer. Portanto, não devemos armazenar uma solução aquosa que contém íons Ag+ no recipiente de cobre. Justificativa. A prata possui maior potencial de redução que o cobre. Portanto, os íons Ag+ vão ter tendência espontânea para reduzir, fazendo o cobre oxidar. Vocês vão trabalhar as semi-reações, vão aprender a somar e ter a reação global, tá? Não se preocupe, a gente só está vendo a ideia da reação ser espontânea ou não. Quando a reação é espontânea, a gente consegue fazer uma pilha com ela, que é o que vocês vão ver, tá? Então, eu peguei aí um assunto para não atrapalhar o andamento do conteúdo de vocês da apostila, tá certo? Então, uma carinha aqui bonitinho para vocês. Então, vamos para o próximo exercício, vamos lá. Questão 4 agora, tá? Mesma tabelinha, vamos entender a pergunta. Você tem um objeto de ouro, um anel de ouro. Você pode limpá-lo, um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida que contém um H+? Então, o objeto de ouro que você tem, qual estado físico ele é? Sólido, certo? Então, você tem esse ouro aqui. Então, a ideia é, se você quer limpar, você não quer que reaja, porque se reagir, você vai estragar a sua joia. Então, o objeto de ouro poderá ser limpo se não reagir, certo? O que significa quando o ouro sólido reage? É aí que é a importância do exercício, tá, gente? Na verdade, a parte teórica desse assunto não é tão difícil. O problema é você entender o que ele quer, tá? Se o ouro sólido reagir, o ouro sólido é esse. Ele vai sofrer redução? Não, porque quem sofre redução é a espécie que está do lado do elétron, é o Au3+. Se eu tenho esse ouro, se ele for reagir, ele vai oxidar, tá? Lembra disso. Se ele vai oxidar, ele vai fazer o H+ sofrer o quê? Redução. Essa é a ideia, né? Portanto, o ouro não pode sofrer oxidação. Então, vamos analisar com o H+, o H+ do ácido. Qual dos dois tem o maior potencial de redução? Mais 1,42 ou 0? Mais 1,42. Portanto, o ouro tem tendência a sofrer redução, não a sofrer oxidação. Então, eu teria uma reação aqui do ouro sofrendo redução se eu tivesse esse ouro, mas eu não tenho ele, eu tenho esse. Então, conclusão, o ouro tem tendência a reduzir na presença do H+. E eu estou analisando a capacidade dele oxidar. Então, naturalmente, ele não vai oxidar na presença do H+. Tá certo? Comparando os dois. Maior potencial de redução teria maior tendência para reduzir. Mas eu não tenho ouro numa capacidade para reduzir. Eu tenho um ouro sólido
que se reagir vai oxidar, que aí ele vai doar elétrons e vira para cá, tá certo? Então, sim, eu posso limpar com uma solução ácida porque não vai reagir. Se sofresse reação, eu não poderia limpar. Tudo bem, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Só me chamar no WhatsApp. Essa aula daqui vai ficar depois até mais fácil quando vocês estiverem trabalhando pilha mesmo. Aí vocês vão ver que essa aula fica depois até mais fácil de você interpretar. Mas eu achei interessante de trabalhar ela primeiro, porque ajuda em pilha. Na hora que vocês forem trabalhar pilha, vocês já vão saber como ter uma noção quem vai sofrer redução, quem vai sofrer oxidação. Né? Se eu quiser montar uma pilha, por exemplo, de magnésio e zinco, eu quero, no laboratório, montar uma pilha. Pilha é uma reação espontânea. Qual dos dois tem o maior potencial de redução? Menos 0,76 ou menos 2,36? O maior valor, cuidado com o sinal negativo, é menos 0,76. Então, eu sei que minha pilha, o zinco, vai reduzir, maior potencial de redução, sofre redução, fazendo o magnésio oxidar. Tá? Vocês vão ver, provavelmente, zinco com cobre, que é a pilha mais famosa, a pilha de Daniel. Qual dos dois tem o maior potencial de redução? O cobre. Se ele tem maior potencial de redução, ele vai gostar de reduzir, fazendo o zinco oxidar, tá? Vocês vão ver isso aí novamente, tá certo? Vamos então fazer mais um exercício. Continuamos na mesma tabelinha. E fazendo outra pergunta. Se acrescentarmos uma lâmina de chumbo, onde está o chumbo? Está aqui. Lâmina é o chumbo sólido ou Pb2+ aquoso? Lâmina, estado físico sólido, então é esse aqui. Se acrescentarmos uma lâmpada de chumbo sólido dentro de uma solução contendo, aqui ele tentou deixar o exercício mais difícil, contendo ZnSO4. O que acontece aqui? Isso aqui é o sulfato de zinco. Quando você coloca em água, o zinco se solta, zinco 2+, do SO4. Só que eu não tenho nenhuma equaçãozinha aqui falando do SO4, então eu não vou olhar para ele. Então, quem me interessa é o zinco, que aqui está na forma de íons. Falou a palavra solução, gente, significa que a substância está na forma de íons. E eu vou olhar o zinco 2+, porque é o que eu tenho aqui para olhar. Não tenho SO4 aqui, tá? Ocorrerá uma reação? Então, se eu pegar chumbo sólido e colocar dentro de zinco 2+, vai reagir? Vamos entender. Para reagir, o chumbo, percebe que é quase a mesma ideia de todos, né? O chumbo aqui, se reagir, vai sofrer oxidação, porque as espécies desse lado, se reagirem espontaneamente, oxidam. O zinco está aqui, esse aqui que está na solução. Se ele reagir espontaneamente, ele vai sofrer redução, porque ele está do lado do elétron. Vamos analisar, então, seus potenciais, tá? O potencial de redução do chumbo com o potencial de redução do zinco. Para isso, o zinco 2+ deve sofrer redução, que foi o que eu comentei. Qual dos dois tem o maior valor? Maior valor. Menos 0,13 é um valor maior que menos 0,76. Se esse valor é maior, cuidado com o sinal negativo, o chumbo tem maior tendência para sofrer o quê? Redução. E é isso que eu estou analisando aqui? Não. Eu estou analisando a capacidade do chumbo de oxidar. E a tendência dele em relação ao zinco seria ele reduzir. Mas eu não tenho chumbo para reduzir. Eu teria chumbo para reduzir se eu tivesse esse aqui, ó, gente. Mas eu não tenho. Então, conclusão, não vai ter reação. Não tendo reação, eu posso acrescentar? Vai ocorrer uma reação? A pergunta dele é, ocorrerá reação química? Não, tá? Maior potencial de redução, maior tendência para reduzir. Não acontecerá reação, pois o chumbo possui maior tendência para sofrer redução, mas o chumbo que possui essa tendência é Pb2+, que não temos no meio, tá? Então, não vai acontecer nada. Se eu não tenho chumbo para reduzir, esse chumbo aqui fica sem reagir, tá certo? Então, uma carinha para vocês aqui. Então, vamos para o próximo.
Então, a questão 6 agora, né? Uma questão mais direcionada. Então, ele fala da ferrugem, que pode ser considerada uma mistura de hidróxidos de ferro 2 e 3. Sua formação pode ser representada da seguinte maneira. Ele me deu as reações que podem acontecer, né? Que a gente sabe, o ferro, quando exposto ao ar que tem oxigênio e a umidade, reage, ele oxida. Ele vai de 0 para mais 2, tá vendo que tem um 2 escorregando aqui? Ele está oxidando, ele está aumentando o NOx. E aí, esse composto aqui continua reagindo com o ar úmido e vai transformar em outro composto. Então, o ferro, se não tiver proteção, ele oxida rapidinho. Só ele está em contato com o oxigênio do ar e a umidade. Aí a primeira pergunta. Rebites são pequenas peças metálicas que auxiliam na fixação mecânica dos pregos. Explique por que pregos de ferro contendo rebites de zinco são mais resistentes à ferrugem. Quando você vai comprar um prego, você tem a opção de comprar um prego mais barato e um prego mais caro. Normalmente, os pregos mais baratos, ele tem um revestimento de zinco, tá? Aqui ele chamou de rebites, mas tem um revestimento de zinco. Ele quer saber por que quando você coloca o zinco perto do ferro, o ferro fica mais resistente à ferrugem. Ferrugem é a mesma coisa que oxidação do ferro. Então, peguei lá no primeiro exercício. Então, gente, sempre aquela tabelinha dada, tá? Isso aqui não se decora. Eu peguei para analisar o zinco e o ferro. Analisando os dois. Aqui, eu estou pensando na capacidade de oxidar do metal, certo? Os dois estão no estado físico sólido. Aqui, ó, é ferro sólido com zinco sólido. Rebites de zinco é sólido. Se eles estão sólidos, os dois, eu estou analisando a capacidade dele de oxidar em relação ao ar, a umidade do ar, que foi o que ele falou aqui, tá? Olhando os dois, eu tenho potencial de redução. Vamos olhar o de oxidação para fazer uma coisa diferente agora? Vamos, então, analisar o potencial de oxidação, porque eu estou analisando a capacidade do ferro de oxidar, que é a formação da ferrugem. Portanto, vou trocar o sinal. O zinco passa a ser mais 0,76 e o ferro passa a ser mais 0,44. Analisando os potenciais de oxidação, o maior valor tem maior tendência espontânea para oxidar. Então, gente, se eu comparar o zinco com o ferro, quem tem maior tendência para oxidar é o zinco. Então, se eu colocar zinco perto de ferro, como ele possui uma tendência maior para oxidar, ele vai ter uma oxidação mais rápida. Então, o ferro vai oxidar, não tem jeito. Ferro em contato com o oxigênio do ar e a umidade, ele vai oxidar. Mas se eu colocar perto dele alguém que tem uma capacidade de oxidar mais que ele, esse alguém, esse outro metal, vai reagir mais rápido. Isso vai acabar protegendo o ferro. Esse nome desse processo que a gente fala de proteção, vocês vão ver, é chamado de metal de sacrifício. A gente sacrifica um outro metal para proteger aquele que a gente quer. E é isso que está acontecendo aqui. Você sacrifica o zinco para proteger o ferro, que é o feito, o prego é feito de ferro, tá? Então, analisando aqui, maior potencial de oxidação, vai ter tendência a oxidar, vai ser o zinco. Por isso que o ferro fica mais resistente à ferrugem. Não significa que o ferro não vá oxidar, mas vai demorar mais, tá? Então, ó, analisando os potenciais, o zinco possui maior tendência para sofrer oxidação do que o ferro. Por isso, o ferro fica mais resistente à ferrugem, pois quem irá oxidar mais rápido será o zinco. Você pode fazer análise usando aqui o potencial de redução, mas como eu estou falando de oxidação no exercício, eu achei mais fácil. Aqui, ó, dos dois, qual é o maior potencial de redução? Não é do ferro? Menos 0,44 é maior que menos 0,76. Então, ele vai ter tendência a reduzir perto do zinco, não de oxidar, tá? Essa é a ideia. Mas aqui ficaria melhor mesmo pensar em oxidação, porque o exercício está falando disso. Outra pergunta. Algumas pessoas costumam aplicar sobre um portão de ferro uma tinta conhecida como zarcão, que impede a sua oxidação. Propõe uma explicação para esse fato. Qualquer tipo, aqui eu peguei o desenho que estava na apostila, né?
Qualquer tipo de tinta num portão ou numa peça de ferro acaba protegendo ele de ficar exposto ao ar. Porque o que faz o ferro oxidar? É o contato dele com o oxigênio do ar. Se tiver umidade, então, faz um segundo, né, gente? Super rápido. Então, o que você faz com o portão de ferro? Você pinta. Essa pintura impede o contato do ferro com o meio que o faz oxidar. Mas se riscar a pintura, rapidinho começa a oxidar. Tem que ficar toda hora, né? Em janela, em porta de ferro, toda hora você tem que ficar pintando. Então, aí, na verdade, a proteção, a gente fala que é uma barreira física, né? Você está impedindo o contato do ferro com o meio, que é o ar e a umidade. A tinta está fazendo isso, tá? A tinta impede o contato do ferro com o meio, que é o oxigênio do ar e a umidade, que o fazem oxidar. Mas riscou, já começa a reagir, tá certo? Então, gente, a gente finaliza, né, nossa apresentação agora dos exercícios, né? Um beijo enorme para vocês, um bom dia, mundo, é assim que a gente tem que pensar, que seja infinito tudo que nos faz bem. Eu vi essa figurinha assim e pensei muito, né? No que a gente está passando, nesse momento que a gente vai estar tendo que aprender muitas coisas, se superar a cada momento, né? Tanto a gente como professor, eu como professora, que passei minha vida tendo um tipo de aula, de costume, né? Dentro da minha zona de conforto, é chique falar isso. Tô tendo que me adaptar, né? Mesmo que não é aquilo que eu desejo, é o que tem. A gente tem que pensar isso, né? O importante é ter saúde, tá todo mundo bem. Então, um beijo, viu, gente? Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo, queridos.